não tem multidão, não é Flamengo. Sem lágrimas? Ah, não é Flamengo. Se o grito não sai sofrido do fundo da alma, não pode ser Flamengo. Vamos ser campeão! O Rodinei, com fé no pé, uma vez Flamengo, 4 vezes Flamengo. Uma data. 19 de outubro de 2022. Uma cidade. Rio de Janeiro. Um estádio. Maracanã. Uma final. Eu vivi essa história. Eu vivi essa história. Eu vivi essa história! É assim que eles sabem viver, gostam da emoção, do perigo. Essa gente acredita de verdade que é capaz de carregar um time, e disso ninguém duvida. Mas também se deixam levar. A explosão de um pode sim contagiar milhares, romper o silêncio. O maior ídolo da atual geração tem o poder de multiplicar decibéis. Explode Gabigol, contagia a torcida. Ele consegue jogar muito bem com a torcida. Ele consegue fazer a gente amar e odiar ele ao mesmo tempo, às vezes. Infernal, visceral. Porque não era jogo para sentar. Pedro jamais permitiria. Gol do artilheiro, reverência do futebol do Brasil. Foi duro, tenso e intenso. Nos centímetros, frustrações gigantes. Doeu no corpo e nos nervos. Quando faltou juízo ao Flamengo, a sorte não abandonou. Mas ela é livre, não se apega, troca de lado quando bem entende. Juliano, para empatar o jogo, calar a nação rubro-negra no Maracanã. Sorte e azar em seu ponto de encontro favorito. Vamos para a disputa por pênaltis. A torcida do Flamengo, a emoção aflora. Só que o fim da linha sempre chega. Se a bola sobrou pra mim, eu tinha que fazer o gol. E naquela caminhada, da bola, tu vê o cara maior que a trave, não é? Vocês dão risada, imagina vocês no meu lugar, não é uma coisa fácil. Caminho longo, sem leveza, carregado de anos e anos de olhares tortos, sempre no limite. Bom, falar a verdade, deu um aperto no coração. Nunca me abalou, eu sempre fui focado em trabalhar e hoje pude ser coroado e abençoado dentro do Maracanã lotado. Com fé no pé, gol do título, Rodinei. Mesmo momento difícil, ele nunca desistiu, sempre trabalhou e mereceu esse momento de glória. Olha só, se a gente falar do futuro do Rodinei, é pouquíssimo provável que ele esteja no Flamengo no ano que vem. O contrato dele termina nessa temporada. Mas sempre que a gente falar do passado, o nome do lateral vai estar marcado na conquista do Flamengo. Rodilindo, Rodilindo. Quem é Flamengo não perde a esperança, não. A beleza do Tetra tá na redenção, nas voltas e reviravoltas. Todo mundo que foi ao Maracanã ontem ainda vai viver muita coisa nessa vida. E que assim seja. Mas eu te garanto, esse dia vai estar com eles e com ele em qualquer lugar. E se você tivesse que definir o futebol com apenas uma palavra? Aceita a sugestão? Torcida. Porque torcedor não precisa de aula. Torcedor é movido por paixão, que até rima com o órgão que a gente carrega no meio do peito e que de vez em quando dá um aperto. Para torcer, não tem receita. Se veio para ver, mas não quer ver, tudo bem. Se veio para ver e não quer ouvir,
ninguém sai gritando aos quatro ventos. Torcer rima com sofrer. E aí não importa a idade. Sofre quem mal começou e sofre quem já viu tudo. Mas nada que um bom gole não refresque a esperança. Porque torcedor sabe que no futebol quase sempre ainda dá tempo. Mas tem jogos que são decididos numa loteria. E no misto de técnica, frieza, coragem e sorte, a noite não terminou com festa para esta torcida. E sabe o que vai mudar amanhã? Nada. Esta torcida não estava aqui só pela final, só pelo título. Ela estava aqui pelo time. Para quem uma vez já esperou 23 anos, o jogo que vem, o ano que vem, o título que vem, estão logo ali, no grito, no peito, na pele e na fé. Boa tarde. Esse lindo texto do Marco Aurélio Souza representa bem a alma do corintiano, né, Richardson? Hoje não é um bom dia, não é uma boa tarde pro corintiano, eu tenho certeza. Mas a torcida tá orgulhosa porque o time jogou do jeito que a torcida espera. Com raça, encurralou o Flamengo no segundo tempo, Rick. Buscou empate no fim do jogo, ficou na frente nos pênaltis e perdeu. Essa final da Copa do Brasil certamente foi uma das mais doídas para essa torcida do Corinthians, porque afinal de contas, né, Richardson, o título estava muito perto, né? Felipe, boa tarde. Primeiro de tudo, o time do Corinthians mostrou hombridade, foi para cima, jogou 2 jogos de igual para igual para um time que era considerado muito superior tecnicamente. É claro que a torcida ela tá triste hoje, mas como você disse, orgulhosa porque o Corinthians lutou até o fim. Vamos rodar, vamos falar um pouquinho do jogo, Rick. O Corinthians começou o jogo com 3 zagueiros, mas a estratégia do VP já foi meio desmontada logo de cara com o gol do Pedro, né? Uma enfiada pelo meio da defesa ali, né? Eu não gostei dessa formação do começo. Acho que já poderia ter entrado com o Juliano, ou até o Ramiro, ou até o Adson, o Mosquito. Corinthians pensou numa coisa, mas o jogo... Olha o segundo tempo e esse lance do Roger Guedes. Agora, depois do segundo tempo, o Corinthians mostrou que pode sim ser o Corinthians que quiser, porque amassou o Flamengo e poderia ter vencido o jogo. Esse lance poderia ter sido o gol da vitória. A gente vai mostrar o gol do Juliano agora, Rick. Eu acho que tem um detalhe bem importante que pouca gente percebeu. Quando a torcida do Corinthians acendeu os sinalizadores, esfriou o time no melhor momento, né, cara? Foi muito ruim aquilo, foi um erro, né? Um erro crucial, porque após o gol, o Corinthians estava muito melhor. O Flamengo abalado. Estava nas cordas, o Flamengo estava literalmente nas cordas. Então o sinalizador deu aquele tempinho para o Flamengo dar aquela respirada. Deu aquela respirada, foi para os pênaltis. Dá para ver na cara, no semblante dos jogadores do Flamengo, que o Corinthians estava com boa chance, né? Ainda mais depois do Cássio pegar o primeiro pênalti. Você acha que pênalti é loteria mesmo ou temos culpados nessa história, Richard? Eu vou defender o atleta. Esse caminho até a bola é complicado, Felipe. Não é fácil. Parece que é perto, mas fica longo. O Matheus Vital, ele bateu o 7º pênalti, né? Esse foi o 7º pênalti. Era o cara para bater? Isso a gente... Eu acho que tinham jogadores mais experientes. Mas eu não sei se ele já treinou, se ele é um bom batedor. A gente brinca que é o seguinte, a partir do 5º é aleatório, porque os 5 melhores são sempre os 5 primeiros. Depois... Ai, daqui a pouco o corintiano tem a matéria completa dessa noite emocionante, mas que terminou de um jeito trágico. Arrumando para Gabriel. Gabriel domina, tentou a bola pro Pedro. Chegou para fazer o corte, domina. Arrumou pro Gabriel. Na trave, Arrascaeta. Escanteio que favorece o Corinthians e o Gabriel comemora como se fosse um zagueiro ali na marcação, né? Pedro de cabeça pro Gabigol. Jogou para fora do gol. Voltou Gabriel. Na trave, voltou Everton. Gol! Mas o bandeirinha marca impedimento. Partiu pra bola, Gabigol bateu. Gol do Flamengo. Explode Gabigol. Contagia a torcida. Importante dizer que esse aí
Era o último pênalti da série de 5, né? Se o Gabigol perdesse, o Corinthians ia ser o campeão. Esse gol aí virou o clima da torcida rubro-negra no Maracanã. Daqui a pouquinho tem a reportagem completa do jogo pra você. Mas antes, vamos falar um pouquinho de... E o torcedor do Flamengo tá feliz da vida, gente. Tetracampeão da Copa do Brasil, o negócio foi sofrido. O Flamengo recuou no segundo tempo, tomou um empate, mas o Flamengo é o tetracampeão. Bem-vindo ao Maracanã! É noite de decisão! É noite do clássico do povo! Na Copa de Milhões de Corações! De mais de 3 mil quilômetros do Maranhão para Rio de Janeiro. Meu coração foi na agonia, no sofrimento. Quase fartamos aqui, velho. Só não é melhor que o nascimento da minha filha, o resto, esquece. Mais de 68 mil pessoas no Maracanã. De um lado, o Flamengo, tricampeão da Copa do Brasil, enfrentando o Corinthians, tricampeão da Copa do Brasil. O primeiro jogo da final havia terminado em 0-0. Por não haver vantagem para nenhum dos dois times, a atmosfera no estádio era de muita empolgação para ambas as torcidas. Mas do lado de fora, cenas lamentáveis. Torcedores do Flamengo e do Corinthians tentaram invadir o estádio em diferentes pontos. E houve confronto com a polícia. No gramado, teve respeito. E lances emocionantes logo no início da partida. O primeiro momento de perigo foi o chute do Renato Augusto defendido pelo Santos. Santos segura firme no canto esquerdo. E aos 7 minutos, a torcida do Flamengo já estava comemorando. A troca de passes envolvente começou com o Arrascaeta, chegou ao Filipe Luiz, passou pelo Arrasca de novo, e aí 2 toques. Everton Ribeiro e Pedro. Para fazer o primeiro gol da partida. Sabe de quem? De canhota, Pedro manda pro fundo da rede para abrir o placar na noite mágica do Maracanã. O artilheiro reverência, o cara tá iluminado. O Flamengo criou outras oportunidades ainda no primeiro tempo, incluindo esse gol que foi anulado porque o Gabriel estava em impedimento. Mas tá parado! O Gabriel tá um pouquinho à frente, Luiz. Impedimento confirmado, nossa! E veio o segundo tempo. O Corinthians, então, começou a pressionar mais o Flamengo. Voltou Yuri Alberto! Experimentou e jogou sobre o gol! O Cássio fez uma defesaça nesse chute do Arrascaeta. E se você achou que o uruguaio, de uma certa maneira, perdeu o gol, o que dizer dessa chance desperdiçada pelo Roger Guedes embaixo da trave? Que é isso? O Flamengo teve outro gol anulado por impedimento. Cássio voltou, Gabriel! Na trave voltou Everton! Gol! Mas o bandeirinha marca impedimento! É isso aí, Luiz. É isso, PC? Exatamente. E aos 37 minutos saiu o gol de empate. Juliano pedindo cruzamento, Fábio Santos pra trás! Gol! 1-1. Juliano! É o nome da emoção! Entrou pra mudar o destino da decisão! Pra empatar o jogo! A emoção tomou conta da torcida do Corinthians. Os flamenguistas sentiram um golpe. A partida se encaminhava para o final. E o início de um novo drama. Vamos para a disputa por pênaltis. O Corinthians foi para a primeira cobrança com o Fábio Santos. E na sequência, o Cássio defendeu o chute do Filipe Luiz. O gigante do Corinthians apresenta as credenciais do Maracanã. E vieram Juliano, gol. Davi Luiz, gol. Renato Augusto, Léo Pereira e Wagner. Pé direito, na trave! Everton Ribeiro empatou. Nervos à flor da pele, tensão absurda, reza, olha o coração. Yuri Alberto, gol. Gabigol. Gol do Flamengo! Explode Gabigol!
cobranças alternadas, meus amigos. Michael fez. Everton Cebolinha fez. Aí o menino Matheus Vital entrou com a bola rolando. Partiu Matheus Vital, bateu pra fora! Pra fora! Pra fora! Isolou! A torcida do Flamengo, a emoção aflora. Rodinei vai lá pra fazer a cobrança. Se converter, o Flamengo é campeão. Atenção, Brasil! O improvável herói rubro-negro. Flamengo, tetracampeão da Copa do Brasil. Foi um dia que Papai do Céu reservou pra mim e falou: vai lá, meu filho, e decide pra essa nação. Quando eu fiz o gol, não sabia o que fazer. O Rodinei é um cara que eu vivi a história junto. Primeiro ele teve uma conversa comigo e ele começou a fazer as coisas e ele fez isso. Depois ele voltou a ser o Rodinei que ele era e largou, e eu falei pra ele: então a gente não vai trabalhar mais. Depois ele voltou lá em casa chorando e falou: por favor, me ajuda de novo. Então nos últimos 4, 5 meses ele tem trabalhado de uma maneira totalmente diferente fora do Flamengo também. Mas ele entendeu que com o trabalho as coisas acontecem. Rodinei é seleção, número 2, titular da Copa. E na final contra a Argentina, gol do Rodinei ou do Pedro. 2-0 Brasil contra a Argentina. O Flamengo até então havia conquistado a Copa do Brasil 3 vezes. Em 1990, 2006 e 2013. Essas taças fazem parte da coleção de troféus do clube. Agora, aquela ali vai se juntar às demais e será conhecida como a Taça do Tetra, conquistada em 2022. O Flamengo, eu acho que mereceu chegar pela campanha que realizou, pelos jogos que apresentou, e é um momento especial. E veio o tradicional banho de isotônico gelado no treinador. Nos próximos dias, nada poderá resfriar a animação rubro-negra e aquela sensação de que o mundo está aos seus pés.